no livro de 2 João. 2 João só tem um capítulo, então é o 2 João. Está lá para o fim da Bíblia, bem próximo para o fim. Livro de 2 João. Está escrito segunda epístola do apóstolo João. Epístola é carta, tá? Isso aqui é uma carta. Vamos ler com a guia do seu Santo e Bom Espírito. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e em amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é um mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco, não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o vosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Né, irmãos, essa daqui é uma passagem um tanto quanto interessante, porque é uma carta do apóstolo João a uma serva de Deus, né, a qual ele se refere como senhora eleita, né? Ele vai dizer ao ancião, se referindo a ele, a senhora eleita, né? Nós não sabemos quem é essa senhora eleita que ele está se referindo aqui, mas é claro que fica evidente de que era uma serva de Deus, era alguém que verdadeiramente caminhava com Deus. E é muito interessante essa palavra eleita, né, irmãos? A eleição, hoje os crentes passam uma vida inteira dentro da igreja sem nunca ter ouvido sobre eleição, sem saber o que é eleição, né? Mas era muito comum, eleição era uma coisa básica para os crentes. A primeira coisa que era ensinado para eles quando eles se convertiam era que eles eram eleitos. E é por isso que logo nas introduções das cartas, muitas vezes vai falar sobre eleição, né? Vai dizer, vocês foram eleitos, Deus chamou vocês, não foi vocês que se ofereceram, Deus não escolheu vocês por causa da capacidade de vocês, por causa das suas obras, não, vocês foram eleitos, Deus chamou vocês, foi a graça de Deus que escolheu vocês, e Deus elegeu vocês quando? Antes da fundação do mundo, né? Então a eleição começa falando sobre eleição, né, irmãos?
E nessa passagem aqui, o apóstolo João vai falar muito sobre amor, né, irmãos? Ele vai mostrar para nós o que é o verdadeiro amor, como que nós devemos amar uns aos outros, né, irmão? E ele vai dizer, ao ancião, à senhora eleita e aos seus filhos, aos quais amo na verdade, né, irmãos? Ele vai sempre relacionar o amor com a verdade, né? Se ele vai usar amor na verdade no versículo 1, ele vai usar amor na verdade no versículo 2, ele vai usar amor na verdade no versículo 3, sabe, irmãos, que ele quer sempre dizer, o amor tem que estar acompanhado da verdade. O amor não pode ser excluído da verdade, né? E ele vai dizer, eu amo vocês na verdade, né? Então o amor, ele é estabelecido, nós amamos uns aos outros dentro dos limites da palavra de Deus. Glória a Deus. Esse é o amor que ele está se referindo. Então eu amo vocês na verdade. Os crentes, eles são unidos, irmãos, pela verdade. E o que nós vemos hoje em muitas igrejas? Os crentes se unindo por coisas fora da palavra de Deus. Muitas vezes eles estão unidos pela condição social, eles estão unidos pelo grau de estudo que eles possuem, eles estão unidos pela empresa onde eles trabalham, eles estão unidos por um monte de coisa, sabe? Quando eles deveriam estar unidos pela verdade, né, irmãos? Os crentes, eles se unem na verdade. É isso que João está dizendo. Esse é o verdadeiro amor que nós temos uns para com os outros. Não há amor verdadeiro quando nós amamos o irmão simplesmente porque nós trabalhamos na mesma empresa, mas não partilhamos da mesma fé, não estamos unidos através da verdade e da palavra de Deus. Esse tipo de amor, de estarmos juntos não pela verdade, sabe, não é algo que o apóstolo João chama de um verdadeiro amor que nós devemos ter, né, irmãos? Então ele vai sempre relacionar amor com a verdade, amor com a verdade, né? E o problema acontece quando muitos crentes abrem mão da verdade e querem ficar apenas com amor, né? Que é o que acontece hoje. Muitos crentes, eles vão visitar alguém parado, vão visitar uma pessoa lá que está fazendo um monte de coisa que não deve, está em pecado, e porque eles têm o amor, mas jogaram a verdade fora, eles vão dizer, não, eu só sei pregar o amor, porque Deus te ama, é porque Deus gosta muito de você, porque Deus tem um plano maravilhoso da tua vida, porque você isso, e aquilo que você não espera Deus vai te dar, sabe? Porque eu só sei pregar o amor. O meu negócio é pregar o amor de Deus, eu não fico maltratando as pessoas na casa, não, porque o meu negócio é falar sobre o amor, né, irmãos? O amor sem a verdade não passa de hipocrisia. O amor sem a verdade não passa de fingimento, né, irmãos? Porque esse amor sem a verdade vai fazer com que, mesmo que nós estejamos vendo o outro caminhando para o inferno, vai fazer com que nós não venhamos a falar nada, porque nós não queremos magoar ele, né, irmãos? Então esse amor sem a verdade faz com que nós olhamos o nosso próximo indo para o inferno, mas a gente não fala nada porque não quer magoar, a gente quer que ele goste de nós. Então é um amor hipócrita, né, irmãos? É um amor fingido. Não é o verdadeiro amor que os crentes têm que ter. O verdadeiro amor tem que estar associado à verdade. Se não tem verdade, não tem verdadeiro amor para com os crentes. E é isso que João vai mostrar. Por que é tão importante ele falar para essa senhora eleita e seus filhos sobre o amor e sobre a verdade, né, irmãos? É importante porque muitos falsos mestres estavam se aproveitando da hospitalidade dos cristãos, né, irmãos, para disseminarem os seus erros, para disseminarem os seus enganos, para disseminarem as suas heresias, né, irmãos? O crente, numa atitude de amor, ele recebia todos em sua casa, né, irmãos? Ele acolhia todos, né? E João vai ensinar, amor a gente tem que amar, devemos amar sim, mas o amor tem que vir acompanhado da verdade. Então
o recado que o apóstolo João quer passar para essa mulher aqui com os seus filhos é: toma cuidado com os falsos mestres, porque eles podem ter amor, mas eles não têm a verdade, e você para com eles não pode demonstrar um amor deixando de lado a verdade se eles estão ensinando o erro, se eles estão ensinando a mentira, se eles estão ensinando o engano, né, irmãos? E ele vai dizer assim, ó: eu amo vocês na verdade, e não somente eu, mas todos os que têm conhecido a verdade, né? Todos aqueles que foram eleitos, todos aqueles que foram chamados por Deus, eles amam uns aos outros na verdade, né? Não é só o apóstolo, não, é todos. Eu amo vocês, e todos aqueles que conheceram a verdade também amam vocês, né? Os crentes são sempre unidos pela verdade, sempre unidos pela verdade, né, irmãos? E no versículo 2 ele vai dizer, ó: por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco, né? O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer, ó, pelo fato da verdade estar em nós, é que o amor vai permanecer em nós para sempre. Santo Senhor. Né, irmãos? Existe um problema de quando as pessoas querem ter o amor e jogam a verdade fora. Mas existe o problema também das pessoas dizerem que têm a verdade, mas não demonstram o amor. Glória a Deus. Né, irmãos? E João está querendo dizer, não, isso não pode acontecer. Sabe, se a verdade está em nós, a consequência é de que o amor vai estar com nós para sempre. Glória a Deus. Porque é uma consequência, irmãos. O fato de nós termos a verdade é uma consequência daquilo que Jesus Cristo fez lá na cruz. Ele pagou para nós lá na cruz não apenas os nossos pecados, mas ele comprou para nós a capacidade de possuirmos o verdadeiro amor. Então não tem como Deus ter nos chamado e nós não demonstrarmos esse amor uns pelos outros. E não tem como nós termos esse amor e também deixar a verdade de lado. Então o amor e a verdade têm sempre que andar juntos. É o que o apóstolo João está ensinando, né, irmãos? Ele vai dizer no versículo 3, ó: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor, né? O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer, ó, sem a verdade não tem graça, não tem misericórdia e não há paz, né, irmãos? A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, através do seu Filho amado Jesus Cristo, só vem a nós manifestado na verdade e no amor. Por isso que é preciso que essas duas coisas andem juntas. Quando falta uma das duas coisas, não há graça, não há misericórdia e não há paz, né, irmãos? E ele vai dizer, ó, no versículo 4, muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, né, irmãos? O apóstolo João, ele olhou para alguns, não são todos, ele olhou para alguns dos filhos dessa mulher e ele viu que eles estavam andando na verdade, né, irmãos? Ele enxergou isso nas atitudes dele, mostrando que aquele que verdadeiramente diz estar na verdade, diz que é um crente, tem que ter atitudes de alguém que caminha na verdade. Mas quantos crentes hoje a gente olha para eles e fala, meu, isso aí é servo de Deus? Esse aí é o crente? Esse aí caminha com Deus? É esse aí? Com essas atitudes? Com esse vocabulário? Com esse tipo de coisa? Isso aí é servo de Deus? Né, irmãos? O caminhar com Deus, a verdade de Deus tem que ser demonstrada da maneira como nós vivemos a nossa vida. Glória a Deus. Né? E quando o apóstolo João enxergou para os filhos dessa mulher aqui, ele enxergou, eu fico feliz de enxergar que alguns dos teus filhos estão andando na verdade, né, irmãos? E ele não apenas vai dizer isso, mas ele vai dizer assim, ó: assim como temos recebido o mandamento do Pai, né, irmão? Não era uma verdade qualquer, porque hoje em dia as pessoas gostam muito de mudar o significado das palavras, né? Você está na verdade, irmão? Você está, tô na verdade, sim.
Eu estou, na verdade, o caminho com Deus, não assim que nem você, assim, não seguindo a Bíblia, assim, mas eu caminho, na verdade, assim, do meu jeito, assim, sabe? Mais ou menos assim, mas eu estou, na verdade, sim. Né, irmãos? As pessoas gostam de mudar o significado da verdade, e João vai deixar bem claro que verdade é essa, ó. Assim como temos recebido o mandamento do Pai. Eu vejo que os teus filhos estão caminhando na verdade. E que verdade é essa? A verdade que Jesus Cristo nos passou, que nós devemos caminhar. Não é qualquer verdade, né, irmãos? Então para estar na verdade, é preciso caminhar segundo a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. Somente essa é a verdade. Somente desse jeito nós somos cristãos. Somente desse jeito nós servimos a Deus. Não basta nós dizermos que estamos caminhando na nossa verdade. Estamos caminhando do nosso jeito, da nossa forma. Quando você ouve uma pessoa falar isso, está falando com um perdido, né, irmãos? E aí é o momento de mostrar para ele que não existe a verdade dele, né, irmãos? Existe apenas a verdade da palavra de Deus, né? Se João tivesse enxergado os filhos dessa mulher caminhando segundo a verdade deles, João ia dizer que eles estavam perdidos. Simplesmente isso, né, irmãos? E aí ele vai dizer, ó, e agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Né? E o que João vai deixar bem claro, ó, e eu estou escrevendo para vocês, não como se eu estivesse escrevendo um mandamento novo. Sabe qual é o problema dos crentes hoje? Eles gostam de coisas novas. O problema dos crentes hoje é que eles gostam de novidade, né, irmãos? Eles gostam de novidade. João está deixando bem claro, sabe? Eu não estou vindo com nenhuma novidade, não estou passando nada novo, né, irmãos? Os crentes gostam de novidade, e a novidade nunca é a palavra de Deus. Sabe, irmãos, a novidade sempre é o irmão que revela isso, o irmão que revela aquilo, o irmão que faz isso, o irmão que faz aquilo outro. Os crentes gostam de novidade. João está falando, não, eu não estou aqui trazendo nenhuma novidade, não, eu estou falando aquilo que foi ensinado para nós desde o princípio. Foi ensinado para nós desde o princípio. Não é nenhum novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Você vê como João está transformado aqui? João está falando sobre amor, né? Tem uma passagem na Bíblia tem uma passagem na Bíblia que ele vira para Jesus e fala, não, Jesus, vamos fazer cair fogo do céu para matar todo mundo, Jesus. Olha só, o João aqui já é outra pessoa, totalmente transformado, né, irmãos? E quando nós falamos sobre amor, né, muitas pessoas vão dizer, tá, mas o que é o amor, afinal de contas? Amor e verdade, mas o que é o amor, afinal de contas? Como é que a gente ama? Que amor é esse que a gente tem que demonstrar uns pelos outros, né? Aí ele vai responder no versículo 6, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos, e este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele, né? Então ele vai dizer, o amor é que nós venhamos a caminhar segundo a verdade da palavra de Deus. Esse é o amor, sabe, irmãos? Ele não descreve o amor como um sentimento, ele não descreve o amor como uma emoção. Não, ele descreve o amor dizendo, o amor é a gente caminhar segundo a verdade da palavra de Deus. Esse é o amor. Porque o amor baseado em sentimentos vai fazer com que nós venhamos a fazer uma pessoa se sentir bem, né, irmãos? E muitas vezes o que ela precisa ouvir é ser confrontada, sentir mal, sabe, para ela se arrepender. Mas apenas o amor sentimental, o amor de emoção, sabe, irmãos, vai fazer a gente se desviar da verdade da palavra de Deus. Então o verdadeiro amor não pode vir daquilo que a gente sente, né, irmãos, das nossas emoções. Eu estou sentindo aqui, não, eu preguei aquilo lá, estava tudo errado, mas era o que eu estava sentindo. Não, o amor não é a gente pregar o que a gente está sentindo e as nossas emoções. O amor, irmãos, é a gente caminhar segundo a verdade da palavra de Deus. É isso que João está ensinando aqui. Este é o amor, que andemos segundo os seus mandamentos, né, irmãos? E ele vai dizer no versículo 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo,
os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Né, irmãos? Então ele está muito falando sobre a verdade. Nós temos que caminhar segundo a verdade da palavra de Deus, porque estão aparecendo aí alguns pregadores dizendo que Jesus Cristo não veio em carne, que Jesus Cristo não tinha corpo, que Jesus Cristo era apenas espiritual. Você olhava para ele, mas você não conseguia tocar nele. Se você fosse tocar nele, você tocava no vazio. Né, irmãos? Por que eles estavam disseminando essa heresia? Porque eles acreditavam que o corpo era mau. O corpo era mau, mas a alma era boa. Então, se Jesus Cristo realmente era o Filho de Deus, ele não podia ter corpo, porque o corpo era mau. Então, se o corpo era mau, ele era espírito. Então, eles estavam disseminando esse erro, eles estavam disseminando esse engano. Né, irmãos? E qual que é o ponto aqui? Como é que a gente sabe se alguém é de Deus ou não? A gente pergunta para ele se ele crê que Jesus Cristo tinha corpo, veio em carne. Se ele disser que sim, aí é de Deus. Se ele disser que não, aí não é de Deus. Né, irmãos? Como é que a gente faz para saber se alguém é de Deus ou não? Sabe, é claro que não é esse o ponto para nós. A grande ensinamento para nós aqui é que os falsos mestres, eles estavam passando uma visão errada sobre a verdade da palavra de Deus. O grande ensino para nós, irmãos, é que os falsos mestres, os enganadores, aqueles que estão levando as pessoas para o inferno, eles estão deturpando o ensino verdadeiro da palavra de Deus. Esse é o grande engano. Né, irmãos? Não há desculpa para se fazer isso. Não, mas é muito simplesinho, é que ele não conhece direito, é que não sei o que. Não, irmãos, não há desculpa do porquê se deturpar a verdade da palavra de Deus. João está dizendo que esse é o anticristo. Né, irmãos? Há de surgir o anticristo, a pessoa, a personificação, né, irmãos? Uma pessoa mesmo que vai ser a própria pessoa, a encarnação do mal que há de vir. Né? Mas já existem os anticristos, né? O espírito do anticristo já está aí, o espírito do engano, o espírito do erro, o espírito da mentira já está atuando no mundo. E o apóstolo João está dizendo: toma cuidado com esses falsos mestres, porque neles estão o espírito do engano, estão o espírito da mentira, estão o espírito do erro. Sabe, eles propagam uma mensagem errada sobre a verdade da palavra de Deus. Esse é o ensinamento que o apóstolo João está passando aqui para nós, irmãos. Né, irmãos? E esses falsos mestres, eles chegam com uma aparência de bondade, irmãos. O engano vem com aparência de bondade. Sabe, irmãos, o engano vem num embrulho muito bonito. Né, irmãos? E se nós não nos atentarmos para a verdade da palavra de Deus, não a conhecermos a fundo, nós facilmente somos enganados por esses falsos mestres. Facilmente. Por que existem multidões aí seguindo falsos mestres? Né, irmãos? Porque não se atentam para a verdade da palavra de Deus. Né, irmãos? Então é preciso tomar cuidado para com eles. E João vai dizer assim, olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Né? João está alertando eles, vocês não vão perder a salvação, porque vocês são eleitos. Mas toma cuidado ao ouvirem falsos mestres, toma cuidado a seguirem determinadas direções dadas por falsos mestres, porque ainda que vocês sejam eleitos e não tenham como perder a salvação, vocês podem sim perder o galardão que já conquistaram. Então tomem cuidado com os falsos mestres. Vocês podem perder o galardão que vocês receberam. Né, irmãos? E ele vai dizer, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem Deus. Né, irmãos? O que ele está querendo dizer? Né? Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo. Né, irmãos? Ele está querendo dizer, sabe, essas pessoas que acham que tem uma mensagem superior, essas pessoas que não perseveram na doutrina de Cristo, não perseveram na verdade da palavra de Deus. Eles acham que tudo tem que ser pregado, mas a palavra de Deus não, porque eles acham que tem uma mensagem melhor. Né, irmãos? Eles acham que estão além da palavra de Deus. Então eles leem um capítulo, mas eles não vão pregar nada daquele capítulo, porque
Porque eles acham que a mensagem é superior, eles têm uma mensagem superior. Né, irmãos? Todo aquele que prevarica, não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Olha só, irmãos. Quem gosta do irmão que adivinha o RG? Quem gosta do irmão que fala a sua vida todinha? Quem gosta do irmão que fala sobre os seus problemas no serviço, e se os problemas vão ser resolvidos ou não, que fala sobre tudo, mas ele não persevera, ele não se restringe à verdade da palavra de Deus, não se restringe a ela, sabe? Esse não tem Deus. Então as pessoas estão ouvindo multidões de pregadores que não têm Deus, porque não se restringem, não perseveram na doutrina de Cristo. E essa, irmãos, essa é a característica dos falsos mestres. Essa é a característica dos enganadores. E muitas vezes eles estão lá disseminando os seus erros, disseminando o seu engano com aparência de bondade, com aparência de piedade. Não, mas o irmão é tão bonzinho. Não, mas o irmão é tão amoroso. Não, mas o irmão é tão simpático. Essa é a característica dos falsos mestres, né? É simplesmente deturpar a verdade da palavra de Deus. Muitas vezes eles são amorosos mesmo, eles são simpáticos mesmo, mas eles têm esse problema. E olha só o que ele vai dizer, ó. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Vemos quem que são aqueles que têm de Deus, quem que são aqueles que tem Deus e tem Jesus Cristo, quem são simplesmente aqueles que perseveram na doutrina de Cristo. Né, irmãos? Não são aqueles que acham que tem uma mensagem superior à verdade da palavra de Deus, não, eles simplesmente perseveram na doutrina de Cristo. Simples assim, esses têm Deus e esse tem Jesus Cristo. Sabe, esse tem que ser nós, irmãos. Nós temos que ser assim. E ele vai dizer, ó, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa. Olha só, né? Mas cadê o amor? Não receber em casa? Está falando sobre o amor, sobre a verdade, né? Agora ele está dizendo, ó, esses pregadores aí que não se restringem, não pregam a verdade da palavra de Deus, não se restringem a ela, vocês não recebam ele nas suas casas. Olha só, que coisa! Não recebam ele nas suas casas. E ele vai além, nem tampouco os saudeis. Sabe, não saudeis. Vocês nem saudam eles, porque eles não são os seus irmãos. Sabe, porque eles não estão ligados em vocês através da verdade. Eles querem se ligar a vocês através de outras coisas. Sabe, enchendo o teu ego, enchendo o teu eu. Sabe, fazendo você se sentir bem, sabe, eles não estão ligados em você através da verdade, então eles não são seus irmãos. Não recebam eles nas suas casas, e nem os saudeis. E qual que é o problema hoje? O problema hoje é que as igrejas que estão falando para não saudar os irmãos das outras igrejas, são aquelas que estão propagando erro ainda. Aqueles que estão falando o número do RG, aqueles que estão falando sobre o problema do serviço, está falando sobre tudo, menos perseverar na doutrina de Cristo, são os que estão dizendo, ó, no saldo, o outro da outra igreja não, porque não são seus irmãos, nossos irmãos são só nós aqui. Olha só a que ponto que a gente chegou, a que ponto da deturpação da verdade da palavra de Deus se chegou. Né, irmãos, é triste, mas está na palavra de Deus, basta apenas a gente ler, que a gente entenda o que está falando, né? Nem tampouco os saudeis. Sabe por que a gente não pode nem saudar? Né? Mas nem saudar, não receber em casa e nem saudar, né, irmãos? Por que não? Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Olha só, né, irmãos, quando nós nos relacionamos com essas pessoas fora da palavra de Deus, quando nós nos relacionamos com essas pessoas fora dos mandamentos, daquilo que Jesus Cristo nos ensinou na sua palavra, sabe, irmãos, nós compactuamos com as suas más obras. Nós compactuamos com as suas más obras, sabe, nós nos tornamos coniventes com os seus erros, coniventes com os seus enganos, conivente com as suas mentiras. Sabe, mas é por isso que dentro da igreja, a igreja lotada em um falso pregador pregando, a gente não tem vítimas não.
Não há vítimas, não. Nós temos cúmplices ali que estão alimentando aquele falso mestre ali. Porque ele justamente está falando o que elas querem ouvir. E é por isso que a igreja está cheia. Né, irmãos? Porque se elas quisessem a verdade, a igreja estaria vazia, não teria ninguém lá. Então não há vítimas, há cúmplices. Então o apóstolo João está falando, não se liguem, não estejam ligados a essas pessoas fora da verdade da palavra de Deus, porque vocês vão ser cúmplices dos seus erros, das suas mentiras e dos seus enganos. E ele vai dizer, tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Né, irmãos? João ainda está dizendo, eu teria muitas coisas para falar, eu ainda teria muitas coisas para dizer, sabe, mas eu não vou falar todas essas coisas por papel, porque tem coisas que precisam ser faladas face a face. Né, irmãos? Tem coisas que tem que ser dita face a face. O problema hoje de grande parte dos pregadores é que eles não querem falar face a face com as pessoas. Né, irmãos? Fica rodeando e não fala aquilo que precisa falar. Sabe, irmãos, quando nós vemos o nosso irmão no erro, o nosso irmão na mentira, o nosso irmão no engano, sabe, irmãos, nós temos que falar face a face, isso é um erro, isso é um engano, isso é mentira. O amor, irmãos, o amor junto com a verdade, sabe, mesmo que nós desejamos algo que não agrada a Deus, sabe, irmãos, a verdade faz com que algo dentro de nós venha e diga, não, isso você não pode, isso é o amor. Né, irmãos? Muitas vezes a gente ama o pecado, mas o amor verdadeiro da palavra de Deus vem e diz, não, isso não pode. Né, irmãos? E nós restringimos aquilo. Né, irmãos? E ele vai dizer, saúdam-te os filhos de tua irmã eleita, amém. E ele termina dizendo sobre uma outra irmã eleita com os seus filhos, que estava saudando essa irmã eleita da carta, que ele começa com os seus filhos. Né, irmãos? Então essa passagem aqui nos mostra o amor. Que é o verdadeiro amor? Né, irmãos? Quantas pessoas nós já conhecemos dizendo, não, tem que ter amor, não tem amor, tem que ter amor. O amor, eles se referem a amor como conivência do pecado. Sabe, irmãos, o amor como não confrontando o pecado, o amor como não confrontando o erro, o amor deixando as pessoas caminhar do jeito que querem. E o apóstolo João está nos ensinando o que é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é caminhar segundo a verdade da palavra de Deus. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.